Boa tarde, queridos alunos do oitavo ano, turma 1801. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula digital. Essa aula está disponível na Educopédia, mas eu fiz uma edição para adaptar para vocês, né? Então, eu sou a professora Daniele de Ciências, Escola Tasso Fragoso, e essa aula que eu vou disponibilizar para vocês é uma ajuda ao material de complementação que vocês receberam essa semana. Lá na página 12 está falando sobre a biodiversidade brasileira ou os biomas. Então, a nossa aula dessa semana vai ser sobre os biomas. Bom, o que seria um bioma? Um bioma é um conjunto de ecossistema que ocorre em determinado local. Então, o que seria um ecossistema? São as plantas, os animais que existem naquele local. Só que as plantas e os animais também estão totalmente relacionados com o clima daquela região. Então, quantidade de chuvas, né, de água, quantidade de ventos, o calor, tudo isso vai formar um ecossistema de acordo com a região em que se encontra. E aí nós temos 6 principais biomas que nós encontramos no Brasil. O bioma Amazônia ou Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. O primeiro bioma que a gente vai ver é a Floresta Amazônica. Esse é o bioma com maior diversidade de fauna e flora. O que seria fauna e flora? Fauna são os animais e flora são os vegetais, as plantas. Então, esse é o bioma que mais tem variedade de plantas, de animais. A gente encontra sucuri, jabuti, anta, entre outros animais na floresta amazônica. E ela é considerada a maior floresta tropical do mundo. Então, é uma riqueza muito grande do nosso território, a floresta amazônica. Abaixo da floresta amazônica, nós encontramos o cerrado. O cerrado, ele possui árvores com caules mais tortos, o solo tem pouco nutriente, nós encontramos já uma árvore bem longe uma da outra. Isso é característico do clima do cerrado. O cerrado, ele é considerado mais uma savana, porque são plantas que predominam assim mais espaçadas, gramíneas, e ele tem uma característica de alternar muita chuva e muita seca. Então, nós temos uma diversidade de fauna e flora característica desse local do cerrado que vai se adaptar a essa circunstância. E aí nós estamos vendo aí, ó, temos o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, que são alguns animais característicos desse clima de cerrado. O próximo bioma é o Pantanal. O Pantanal está lá no sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Esse bioma é considerado uma das maiores planícies inundáveis do planeta, porque existem períodos longos de chuva em que os rios enchem, inundam, e aí ocorre uma grande biodiversidade nesse tipo de bioma. Nós encontramos onça-pintada, araras, jacarés, entre outros animais nesse local, no Pantanal. Depois nós temos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerado um dos mais ricos biomas do planeta. Em questão de biodiversidade, há uma variedade muito grande de espécies na Mata Atlântica. Tanto que ela é considerada a segunda maior floresta em extensão do Brasil. Nós vimos lá que a primeira floresta é a Amazônia. A segunda é a Mata Atlântica. Ela tem uma quantidade de árvores muito grandes. E nós temos também, né, uma característica que é o nosso bioma. Então, é o bioma daqui do sudeste do Brasil, onde nós vivemos, Rio de Janeiro. Então, o nosso bioma é o bioma Mata Atlântica. Depois nós vamos ver a Caatinga. A Caatinga é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Só tem no Brasil esse tipo de bioma. E é característico de um clima muito seco, tanto que é semelhante aos desertos encontrados, por exemplo, na África. Então, a Caatinga ela tem uma característica muito seca, há pouca água. Então, os animais presentes nesse clima precisam ser animais e plantas que são resistentes a essa seca. E aí nós vamos encontrar muitos répteis, como por exemplo as cobras, né, que tem aquela pele grossa que impede que elas percam umidade do corpo com facilidade.
E temos os cactos, que são plantas também que conseguem armazenar nos caules dela grande quantidade de água. E isso faz com que elas consigam resistir a tempos bem longos de seca, porque elas vão usando essa água que elas acumularam no caule. E por último, nós temos o bioma pampa. O pampa ele possui uma vegetação bem característica, como herbáceas, plantas bem pequenas, baixas, gramíneas, pequenos arbustos. E ele é característico da região sul do país, né? O pampa está lá no Rio Grande do Sul. E essas plantas, esses animais, eles precisam ser mais resistentes ao frio, porque no sul do país nós temos já um clima um pouco mais frio. Bom, pessoal, esses eram os biomas que eu queria apresentar para vocês. E aí nós vimos, né, a riqueza dos nossos animais, das nossas plantas. O Brasil é muito rico em biodiversidade. E aí é um momento de reflexão que eu vou deixar para vocês. O que será que é essencial realmente na sua vida? Eu vou depois postar um link que é para vocês assistirem esse pequeno vídeo e refletirem. E eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do material de complementação de vocês lá na página 12, que está relacionado com essa aulinha que eu dei, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus!